Como aumentar sua inteligência e tornar-se um mestre. Vamos fazer uma viagem pela mente humana, com esse estudo realizado por mim, o professor Chagas. A inteligência humana é um processo único, é uma entidade funcional, envolvendo coisas como linguagem, pensamento, memória, raciocínio, consciência, percepção de si mesmo. É a capacidade de aprendizagem e integração de várias modalidades sensoriais. Estamos aprendendo a todo instante, seja pelo paladar, pelo olfato, pela audição, pelo tato e pela visão. Vamos basear nosso estudo nas teorias da inteligência múltipla de Gardner e na teoria geral do conhecimento de Piaget. Os antigos acreditavam que a inteligência era um dom divino. Depois passaram a acreditar que era um fator genético. Mais tarde, com os estudos sobre a cognição, chegaram a mais uma ideia equivocada de que seria um dom divino e um fator genético. Piaget, na sua teoria geral do conhecimento, ele nos explica como o indivíduo adquire a inteligência. Ele cita 4 pontos essenciais para que o indivíduo chegue ao pleno conhecimento. Mas para entendermos, é preciso entender como o cérebro humano funciona. O cérebro é dividido em 2 partes, composta de água e gordura, em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo, que é responsável pela lógica, pela ciência, pela parte verbal, pelos nomes, pela matemática, a estratégia, a ordem, as ideias e a escrita. E o hemisfério esquerdo é responsável pelas imagens, as histórias, a observação, as formas, o padrão, a música, a imaginação, a beleza e as possibilidades. Ou seja, o lado esquerdo é o lado racional e o lado direito é o lado emocional. É lá onde estão todas as nossas emoções. Observe que quando assistimos um filme, vemos uma novela ou até mesmo lemos um livro que nos emociona, chegamos a chorar. Porque o lado emocional ele não reconhece o que é verdade e o que é falso. Os homens primitivos não tinham a caixa craniana do tamanho da nossa. Foi o consumo de proteína animal que fez com que nosso crânio se expandisse. Substâncias como ômega 3 encontrada em alguns animais marinhos. Um exemplo foi o homem de Neandertal, que vivia nas geleiras e evoluíram primeiro. Você pode dizer, mas professor, o que tem a ver os homens das cavernas conosco? Toda a tecnologia que temos hoje devemos a eles, pois eles iniciaram a primeira revolução, a descoberta do fogo, que deu um salto quantitativo na forma de vida. Com a descoberta do fogo, muitas doenças foram erradicadas, feras expulsas e os metais foram fundidos. A inteligência é primordial. Desde os tempos antigos, os homens mais inteligentes estiveram no topo da pirâmide social. Veja, um líder indígena, um sacerdote asteca e um rabino judeu. Veja como funcionava já no Egito há 3.500 anos antes de Cristo, a pirâmide social no Egito. No topo da pirâmide estava o faraó, logo abaixo estavam os nobres e os sacerdotes, depois os soldados e logo em seguida os escribas. Os escribas eram indivíduos altamente inteligentes que sabiam ler e escrever e que escreviam em tábuas e em pedras de mármores todas as leis que o faraó ditava. Em seguida vinham os comerciantes, os artesãos, os camponeses e na base da pirâmide os escravos. Por isso você tem que tornar-se inteligente o máximo que puder para alcançar o topo da pirâmide social. Só o estudo pode te levar à plenitude do poder social. Conhecimento e informação, se aplicada de maneira correta, é um ativo mais valioso que o ouro e o diamante. Como se tornar mais inteligente? Através da leitura sistematizada e de videoaulas dos mais diversos temas. Leitura de livros, jornais, revistas,
redes sociais de forma correta. QI, o coeficiente da inteligência, é o resultado de uma pontuação que é de testes padronizados destinados a avaliar a inteligência. Alguns autores consideram que o cérebro humano é complexo o suficiente para ser incapaz de avaliar toda a sua inteligência com um único fator. Com isso, o QI se mostrou ineficiente e o mundo passou a questioná-lo. Daí surge a teoria das múltiplas inteligências de Gardner, que nos mostra que existe uma gama de habilidades intelectual e que se você não é bom de exata, você pode ser um esplêndido atleta, psicólogo e outros mais, que há um lugar no mundo para nós meros mortais. A inteligência múltipla de Gardner nos mostra que são 8 as modalidades de inteligência. A verbolinguística, que é mais usada pelos jornalistas, radialistas, a lógico-matemática pelos professores de matemáticas, físicos, químicos e outros, visual e espacial. Essa modalidade é mais dos artistas, aqueles pintores como Van Gogh, como Da Vinci, e a musical, que pode ser um excelente pianista como Mozart, um guitarrista esplêndido como Slash, Kirk Richards e assim por diante. E a interpessoal, que é aquela de entender as pessoas, psicólogos, psiquiatras, pessoas que sempre estão entendendo o problema das outras pessoas. E a intrapessoal é a resiliência, você ter força suficiente para resistir a um problema interior. Já a naturalista é aquelas pessoas que gostam da natureza, aquelas pessoas que fazem parte do Greenpeace, que lutam pelas causas naturais. E a corporal sinestésica, que se encontra em atletas, lutadores e assim por diante. Você não precisa ser um deus no conhecimento. Seguindo a linha de raciocínio de Gardner, é preciso que você saiba um pouco sobre todas as inteligências e tornar-se mestre em algumas dessas habilidades, uma referência. Quando falarem sobre aquele assunto, logo pensarão em você como a pessoa certa para resolver aquele problema que outros tentaram e não conseguiram. Mestre, aqui não falo de título acadêmico. Se você possuir, melhor, mas falo sobre o notório saber de algum assunto, dominar, não dar margens para argumentação, ser um especialista de fato. A atividade cerebral, ela é uma reação química e ela pode ser alterada com o uso de alguns medicamentos. Há um novo conceito de medicamentos, chamados nootrópicos. É usado pela maioria dos estudantes nos Estados Unidos, Europa e alguns países asiáticos, onde estão alcançando grandes progressos científicos. Infelizmente, ainda não foram regularizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Luiz Fernando Padalino, uma das maiores autoridades em nootrópico, nos ensina sobre o bem que esses medicamentos causam em pessoas que não sofrem das doenças para a qual foram criados, potencializando assim o cérebro dessas pessoas. Mas uma advertência, não saia por aí tomando todo tipo de remédio sem prescrição. Consulte sempre um especialista antes. O medicamento que mais se mostrou eficaz foi a Ritalina para o tratamento de déficit de atenção. Alguns desses nootrópicos, a Ritalina para o tratamento do déficit de atenção, o piracetam para a memória, geralmente usado para pessoas que sofrem de Alzheimer. Ômega 3 ajuda na circulação sanguínea e na irrigação das áreas do cérebro. Alguns alimentos que turbinam o cérebro, as castanhas, nozes e outros. E a principal, a atividade física, que libera a dopamina, o hormônio do prazer e da satisfação. Vivemos a era do conhecimento e da informação. Quem quer alcançar resultado em qualquer área do conhecimento deve sempre estar se capacitando. Hoje a experiência não é mais medida pelo tempo de serviço, mas sim pela sigla CHA, que significa
conhecimento, habilidades e atitude. Tem pessoas que possuem 20 anos de experiência, porém são acomodadas, não sabem sequer usarem os servidores da empresa em que trabalham e ficam o tempo todo atrapalhando os colegas que acabaram de entrar para a empresa e que possuem todas as habilidades necessárias para o bom desempenho da função. A realidade é dura, mas as pessoas que não se interessam pela leitura dificilmente chegarão a algum lugar de destaque na vida. O ser humano, ele aprende de 3 maneiras. Primeiro, da forma acadêmica, o ensino sistematizado nas universidades, faculdades e escolas, pelo autodidatismo, quando você mesmo pega um livro e começa a ler e se torna um mestre em um determinado assunto, e por modelagem, quando você imita as pessoas. Esse processo de modelagem ou engenharia reversa foi desenvolvido na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães eles não tinham uma determinada tecnologia, um avião, uma arma, eles davam um jeito de abater aquele avião ou capturar uma arma daquelas, levava para um hangar, desmontava todo aquele avião, aperfeiçoavam ele e faziam um avião mais potente que as forças inimigas tinham. Então esse processo de modelagem, quando você segue os passos de alguém que já obteve o sucesso, é mais fácil para você do que você ficar tentando inventar a roda. Os homens mais ricos e poderosos do mundo sempre tiveram amor pela leitura. Citando alguns: Warren Buffett, um investidor há mais de 50 anos no mercado; Bill Gates, criador da Microsoft; e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e bilionários. Esses homens sempre escreveram e leram muitos livros, por isso se tornaram as pessoas que são hoje. Comece hoje mesmo a construir sua escada do conhecimento. Crie o hábito da leitura ou incentive seus filhos nesse caminho. O conhecimento é como uma escada. Cada livro que você lê é um degrau que você sobe rumo ao seu objetivo. Primeiro, comece com algo que você gosta e te interessa. Segundo, vá se aprofundando no assunto. Ao ler 5 livros do mesmo assunto, fará você se tornar um expert. Terceiro, a leitura trará enormes benefícios para a sua vida. Quarto, fará com que tenha maior facilidade em se comunicar com as pessoas e isso abrirá várias portas para você. E quinto, o tornará uma pessoa mais agradável. Todos os trabalhos dignificam o homem, pode ser na construção civil, um gari, um catador de reciclagem, um camelô, um catador de lixo, mas você pode mudar o seu destino e só os estudos podem levá-lo à plenitude de todas as coisas, a viver e comer as melhores coisas desse mundo. Se creres, comereis o melhor dessa terra, já diz um ditado judaico-cristão. Eu sou o professor Chagas, pedagogo, graduado em gestão pública e pós-graduando em docência do ensino superior. Espero que esse vídeo tenha despertado você para essa nova seleção natural, onde só os inteligentes viverão e a massa sobreviverá, ocupando subemprego e vivendo de forma desumana por não conhecerem seus direitos garantidos pela Constituição Federal. Um abraço. Se inscreve aqui no canal para que você possa receber vários vídeos que vão com certeza dar um salto quantitativo na sua vida. Um abraço do professor Chagas. Valeu!